Hoje vamos falar sobre algumas representações no plano cartesiano. Então vamos mostrar aqui o plano cartesiano, falar aqui sobre as coordenadas do ponto médio e depois distância entre dois pontos. São essas duas representações que a gente vai falar. Mas antes vamos falar um pouco aqui, né, do que é o plano cartesiano. Beleza? Então, o plano cartesiano, ó, ele é formado por dois eixos, né? Ó. Eixos são retas orientadas, certo? O eixo X e o eixo Y. Esses dois eixos se tocam, certo? Aqui, ó, nesse ponto que é chamado a origem do plano cartesiano, que é o zerinho aqui, ou pode dizer O de origem, mas é como se fosse o zero tanto para X quanto para Y, né? E temos aqui, ó, no eixo X, dessa interseção aqui, ó, para a direita tem os valores positivos, ó, 1, 2, 3, por aí vai, os valores positivos de X. À esquerda aqui da origem, né, temos os negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. E o Y, da origem para cima, temos os valores positivos, 1, 2, 3, e da origem para baixo os negativos, né, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai, infinitamente, certo? Normalmente a gente coloca os valores que servem para a gente para determinada ação, né, que a gente vai fazer, se é para números muito grandes ou números menores, aí vai depender. A gente pode colocar de 10 em 10, de 20 em 20, por aí vai, beleza? Então aqui, ó, no plano cartesiano a gente pode fazer representações de retas, pontos, certo? A representação de um ponto, ó, vou marcar um aqui, ó, bem aqui assim, certo? Vou chamar de ponto P. Um ponto normalmente ele é dado, né, por uma letra maiúscula do alfabeto, certo? E ele vai vir dessa forma representado. Ele é chamado de par ordenado. Ó. O ponto P ele é o par ordenado. Ó. O X, ó, aqui é 2 e o Y é 1. Então aqui eu tenho o ponto P, onde X é 2 e o Y é 1. Certo? Essa é a representação de um ponto no plano cartesiano. Plano cartesiano esse que é dividido em 4 partes, se vocês for ver. Ó. Aqui, 2, 3, 4. São chamados de quadrantes, certo? Ó, aqui o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. No primeiro quadrante, tanto x quanto y são valores positivos. No segundo, o y é positivo e o x é negativo. No terceiro, ambos são negativos. E no quarto, o x é positivo e o y é negativo, certo? Com relação a esse ponto aqui, ó, poderia fazer a seguinte representação: x de P é 2 e o y do ponto P é 1. É uma forma de nomear cada coordenada de P, né? O x do ponto P é 2, ó, e o y do ponto P é 1. Isso aqui vai servir para a gente fazer a demonstração não, né? A apresentação da fórmula vai servir para a gente achar o ponto médio entre dois pontos, beleza? Então, a parte inicial é essa, bem simples, né? Coisas que vocês já viram sobre o plano cartesiano. E vamos partir agora para o nosso conteúdo em si, né? Que é coordenadas do ponto médio. Eu vou ter só ponto médio para abreviar, certo? Mas a gente vai aprender uma fórmula para achar, né? Tanto a coordenada x quanto a coordenada y do ponto médio entre dois pontos. Como assim? Eu tenho aqui, ó, dois pontos, A e B, certo? Tenho dois pontos A e B. Vou traçar um segmento que vai de A até B, ou de B até A, certo? Esse segmento vai ter um ponto aqui nele que vai estar exatamente na metade, entre A e B. Vou chamar aqui de M, certo? Esse M é o ponto médio. M é o ponto médio, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, vou botar aqui uma fórmula que vai servir para achar o x e o y do ponto médio. Então, vamos primeiro fazer o seguinte, ó. Vamos nomear aqui, ó. Se eu fizer a ligação aqui, ó, aqui eu vou ter o x do ponto A. Vou chamar x de A, como eu representei aqui, ó. E aqui eu vou ter o y do A, certo? Aqui eu vou ter o x do B e aqui o y do B. Logo, aqui eu vou ter
o x do m, certo? E o y do m. Então existe uma fórmula que vai servir para eu achar tanto o x do ponto médio quanto o y do ponto médio. São fórmulas parecidas, certo? Só que no x eu vou usar os valores de x e no y eu vou usar logo os valores de y. O que eu faço? Para achar o ponto médio, o x do ponto médio, eu vou pegar os valores de x de A e x de B e somar. X de A mais x de B, somo os dois e divido por 2. Essa é a fórmula para achar o x do ponto médio, m. E para achar o y do ponto médio é a mesma coisa, só que eu vou pegar o quê? O y do A mais o y do B, somar tudo e dividir por 2, certo? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Se eu tenho ponto A 2 e 4, e o ponto B 6 e, sei lá, e 1. Então, para achar o x do A e o y do A, ou o x do M e o y do M, né, que é o ponto médio entre eles, ó, vou fazer, ó, x do ponto médio vai ser o quê? O x de A, o x de B, tudo isso dividido por 2. 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. Agora o x do ponto médio, o y do ponto médio, vai ser o quê? O y de A, o y de B, dividido por 2. 4 mais 1, 5, dividido por 2 é 2,5, beleza? Então essa é a fórmula, né? As duas fórmulas, né? Uma para achar o x e outra para achar o y do ponto médio entre dois pontos no plano cartesiano, beleza? Então vamos agora ver a ideia de distância entre dois pontos. No caso agora a gente vai aprender como calcular essa distânciazinha aqui, ó, que vai de A até B. Então vamos agora fazer uma dedução, né? Como se fosse uma explicação de como chega na fórmula da distância entre dois pontos. Então eu vou descobrir agora a distância entre esses dois pontos, A e B, certo? Essa distânciazinha eu vou chamar da seguinte forma. Vou marcar ela aqui logo, certo? Essa distânciazinha eu vou chamar de DAB. Toda vida que tiver essa simbologia, ó, um D minúsculo, né? Acompanhado de duas letras maiúsculas, só que menorzinha, do lado, ó, de direita. Isso aqui quer dizer que é a distância desse ponto até esse outro. Exemplo, se eu tivesse marcado aqui outros pontos, né? M e N, aparecer a seguinte forma. De DMN, é a distância de M até N. Aí eu teria que saber essa distância. A mesma coisa de NM, porque a distância de M até N é a mesma de N até M, beleza? Aqui também poderia ser distância de B até A, beleza? Mas vamos deixar de A até B. Então vamos fazer aquelas marcações, né? Que a gente já fez anteriormente, ó. Eu tenho aqui, ó, x de A, certo? E aqui y de A. Aqui eu vou ter, certo, x de B e aqui y de B. A gente vai trabalhar aqui, ó, com a ideia do teorema de Pitágoras, certo? Vamos trabalhar com o triângulo retângulo. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? A gente vai dar continuidade a isso aqui, ó. Ao dar continuidade, como a gente, para fazer a projeção, tem que estar retinho, ó, e aqui também tem que estar reto, aqui vai ter que formar, ó, vai formar um ângulo de 90 graus. Então a gente vai trabalhar com esse triângulo retângulo aqui, ó, que vai de A até B, vai até esse ponto aqui, eu vou chamar de C, certo? Só para ter um nome. E eu vou trabalhar com esse triângulo, A, B, C, esse triângulozinho aqui. Então eu tenho um triângulo retângulo, e a minha hipotenusa é o que? É a distância de A até B. A gente já pode começar, ó, utilizando aquela formulazinha que a gente já usou bastante, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, a hipotenusa é distância de AB. Então, eu já posso colocar aqui, ó, distância de A até B ao quadrado é igual. Aí vamos pegar esse cateto aqui primeiro, ó. Qual a medida desse cateto? Se eu prestar atenção, essa distância aqui, ó, é x de B, que vai da origem, né, até o x de B. É tudo isso menos essa parte. E essa parte aqui, ó, é x de A, certo? Então essa distância aqui, ó,
é x de b menos x de a. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Essa distância é o quê? É tudo isso, que é y de b, menos essa parte, que é y de a. Então aqui, ó, é y de b menos y de a. Então, esse aqui é um dos catetos, ó. Então é como se fosse o b. Então vai ser isso aqui, é o quadrado. X de b menos x de a ao quadrado, certo? Mais, né? O c é essa partezinha aqui, ó. Y de b menos y de a também ao quadrado. Para concluir a nossa fórmula, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2, tá na potência aqui, e vai passar como raiz quadrada. Então, a distância de A até B vai ser o quê? Ó? Vai ser raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A, tudo isso ao quadrado. Então essa aqui é a nossa fórmula, certo? Que serve para calcular a distância entre dois pontos, A e B, certo? A e B é só como simbologia, mas podem ser outros nomes, né? Outros valores, outras letras no caso. Então aqui, ó, eu pego o x de um deles menos o x do outro ao quadrado, né? Tudo isso mais o y de um menos o y do outro. Lembrando, ó, que eu poderia fazer a inversão aqui, ó. Poderia ser x de A menos x de B, mas se eu inverter aqui, eu também tenho que inverter aqui, ó, porque dá o mesmo resultado. Exemplo, vamos supor que aqui, ó, é 5 e 3, né? 5 menos 3 dá 2, ao quadrado dá 4. Agora, se eu fizesse o contrário, 3 menos 5, 3 menos 5 dá menos 2, e menos 2 ao quadrado também dá 4, então não vai alterar o resultado. Mas se eu inverter um aqui, eu também tenho que inverter o outro, senão aí já vai dar errado, beleza? Então vamos lá. Pegar um exemplo aqui qualquer, né? Até bem simples de ver. Ó, vou pegar dois pontos que estão na mesma retinha aqui, ó, que é mais fácil de saber a distância. Exemplo, vamos supor aqui, ó, y é 1, o x é 2, eu tenho um ponto A. Né? Eu tenho um ponto B aqui que também é 1, ó, o y, mais o x aqui vai ser 5, certo? Então, ó, vou chamar aqui de B. Então, se a gente for seguir o padrão, né, do 2 para o 5, ó, são 3 casos, né? 3, 4, 5. Então, essa distância é 3, né? É para ser 3. Então, vamos usar na fórmula, né? Lembrando, ó, que o A é as coordenadas 2 e 1. E o B, as coordenadas 5 e 1. Vamos utilizar nessa fórmula, certo? Então, aqui eu tenho, ó, o x do A e o y do A. Aqui o x do B e o y do B. Vamos aplicar na fórmula. Distância de A até B. Vai ser o que, ó? Raiz de x do B, que é 5, menos o x do A, que é 2. Tudo isso ao quadrado. Mais y do B, que é 1, menos o y do A, que também é 1. Tudo isso ao quadrado. Certo? Então a distância de A até B vai ser o quê? Raiz de 5 menos 2, 3, né? 3 ao quadrado dá 9. Mais 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado, 0. Então isso aqui é o quê? Raiz de 9 mais 0. Ou seja, raiz de 9, que é exatamente 3. Certo? Aí aqui, como é uma distância, né? Normalmente não se dá aqui se é centímetro, metro, não se dá a unidade, né? Então a gente pode colocar assim, ó, unidades de comprimento, certo? Ou C. Só para não dizer que não tem unidade. Unidade de comprimento qualquer. Aí se der os valores, se der centímetro, você coloca centímetro, se der metro, você coloca metro e por aí vai, beleza? Mas é isso. Então nós vamos ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido direitinho, tenham gostado. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.